Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste momento de despertar com Deus e em cada momento do seu dia. Vamos ao nosso estudo de hoje, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus, ao capítulo 23 de 2 Samuel. Neste capítulo temos o tema Davi e seus valentes. Um capítulo interessante, são 39 versículos, e eu pergunto a você, você já leu, já estudou, ou já ouviu esse capítulo? O que chamou a sua atenção? O que você achou interessante? E que lições eu e você podemos extrair deste capítulo? Capítulo 23. Em nossa vida, sempre estaremos cercados por pessoas de todos os tipos de caráter e personalidades. E é natural que, com o passar dos anos, vamos formando uma seleção de pessoas mais próximas de nós e que, em muitos momentos da vida, essas pessoas estarão de alguma forma ligadas aos acontecimentos mais importantes de nossa vida. Isso aconteceu com o grande rei Davi. No capítulo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre Davi e seus valentes. Guerreiros que com muita coragem enfrentaram grandes desafios e foram vitoriosos com a ajuda de Deus, é claro. Segundo Samuel 23 se desenrola em um período em que Davi já havia consolidado seu poder como rei de Israel e está refletindo sobre sua vida, suas conquistas e os desafios que enfrentou ao longo de seu reinado. Este capítulo é um resumo dos últimos atos de Davi, onde ele se lembra dos guerreiros valentes que o apoiaram e das vitórias que alcançou, destacando a importância da lealdade e da coragem em tempos de guerra. Você sabia que a lealdade e a bravura destes homens desempenharam um papel crucial na história de Israel? Isto nos faz refletir sobre que tipos de pessoas compõem os mais íntimos em nossa vida. Venha conosco nesta jornada e descubra como esses princípios de liderança e coragem ainda são relevantes para nós hoje, em nossos dias. Essa é a nossa introdução, o epílogo de nosso estudo no capítulo 23, Davi e seus valentes. Aproveite, deixe o seu like, seu joinha, se você tenha gostado, tenha apreciado os nossos estudos e quer dar um apoio a este projeto de estudo da Palavra de Deus. Compartilhe e se ainda não é inscrito, inscreva-se. Vamos à análise e comentários dos versículos deste capítulo. Nós vamos perceber que este capítulo consiste de duas partes distintas. Ou seja, dá para se dividir em duas partes. Os versos 1 a 7 constituem um salmo, o último pronunciamento formal de Davi. E os versos 8 a 39 descreve a lista dos heróis, destes valentes que acompanharam a trajetória vitoriosa de Davi. O cântico desses versos 1 a 7 não encontra nos Salmos, viu? É só aqui. Então, as últimas palavras de Davi, registradas neste Salmo, dos versos 1 a 7, são muito parecidas com a última bênção de Jacó, em Gênesis 49. Numa visão geral e inspirada, ele revela uma mensagem messiânica completa. Olha que interessante, a ligação com o que Davi escreveu e a vida do Messias, coroando assim a sua vida de maior poeta do Antigo Testamento.
Davi, com certeza, o maior poeta do Antigo Testamento. Outro ponto, era costumeiro louvar a Deus de maneira especial ao final de uma vida. Neste poema, Davi compara um governante a uma chuva suave, no verso 4, enquanto que um opressor ímpio a um espinho, nos versos 6 e 7. Olha que interessante. Curiosidades. Então, de acordo com o verso 1, um pronunciamento feito por Deus diretamente por meio de um profeta. A palavra não é usada para designar pronunciamentos humanos comuns. Ela ocorre com mais frequência na frase "diz o Senhor". O Espírito Santo, no verso 2, assiste ao homem e ensina-lhe o que deve falar. Ao estilo de um profeta, no verso 3, Davi fala de um justo e reto governante. De quem ele está se referindo? A quem? A pessoa de Jesus Cristo como um rei de perfeita justiça e paz. Ao longo do Antigo Testamento vamos encontrar diversas outras partes semelhantes. Isaías, Jeremias e Zacarias. E o cumprimento destas profecias no Novo Testamento, em Mateus, em Lucas, João, nos Evangelhos. Como a luz da manhã, no verso 4, faz brotar da terra a erva, a pessoa que governa é capaz de trazer bênçãos, se desempenhar suas responsabilidades de maneira justa e no temor de Deus. No verso 5, a casa de Deus aqui se refere a Cristo e sua igreja, que são perpétuos, eternos. Agora, dos versos 8 a 39, uma lista de 37 guerreiros mais valentes que estiveram com Davi. O relato de suas façanhas tem também um paralelo no primeiro livro de Crônicas, capítulo 11. A lista em Crônicas é mais expandida, com mais 16 nomes. Estes versos falam de algumas das façanhas das forças especiais de Davi. Nós vamos encontrar dois grupos de homens, podemos dizer, homens elite, os 30 e mais os 3. Então tinha 3 que se destacavam e depois mais 30. Para tornar-se membro de um destes grupos, devia-se mostrar uma coragem sem paralelo na batalha, assim como sabedoria na liderança. Os 3, que são citados primeiros, era o grupo da mais alta elite. A lista dos 30 contém, na verdade, 37 nomes, mas menciona alguns guerreiros sabidamente mortos, entre eles Urias, por exemplo. Aparentemente, novos membros eram apontados para substituir aqueles que caíam nas batalhas. E então, dos versos 10 em diante, vai descrevendo estas façanhas incríveis destes valentes e corajosos guerreiros de Davi. Tá? Então, aí encontramos a descrição, em detalhes, como estes valentes enfrentaram as batalhas e foram vencedores. Agora, as últimas palavras de Davi. As últimas palavras de Davi, conforme foram registradas, são um cântico de confiança do mais sublime princípio, a fé imortal. Diz Davi, filho de Jessé, e diz
o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo meu prazer está nele. Versos 1 a 5. Este lindo salmo, um poema e ainda profético. Que lindo, porque ele está relacionando a sua vida com a vida do Messias. Olha que lindo. Amados, estamos chegando já próximo à morte de Davi. Aqui já está no fim da sua carreira e podemos entender, podemos aprender grandes lições. Grande foi a queda de Davi, mas profundo foi o seu arrependimento. Ardoroso o seu amor e forte a sua fé. A ele muito fora perdoado, portanto, muito amava. Os salmos de Davi passam por uma série completa de experiências, desde as profundezas da culpabilidade consciente e condenação própria, até a fé mais sublime e mais exaltada, comunhão com Deus. Patriarcas e Profetas, página 754. Agora, continua o texto, os mais fortes testemunhos da fidelidade, da justiça e misericórdia de Deus. O registro de sua vida declara que o pecado apenas pode trazer ignomínia e desgraças, mas que o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundidades, que a fé erguerá a alma arrependida para que participe da adoção de filhos de Deus. De todas as declarações que se contêm em sua palavra, é isto um dos mais fortes testemunhos da fidelidade, da justiça e da misericórdia de Deus em seu concerto. Olha que coisa linda! O homem foge também como a sombra e não permanece, disse Jó, no capítulo 14, verso 2. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua força, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Gloriosas são as promessas feitas a Davi e sua casa, promessas essas que visam as eras eternas e que encontram seu cumprimento total em Cristo. Todos nós necessitamos de mais coragem cristã, a fim de erguermos a norma em que se acham escritos os 10 mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não devemos transigir com os dirigentes da rebelião. Precisamos ter firme determinação de fazer a vontade do Senhor em todos os tempos e em todos os lugares. Seja a verdade para este tempo cordialmente recebida, tornando-se o fundamento do caráter, e isso produzirá firmeza de propósito, que as seduções dos prazeres, a inconstância dos costumes, o desprezo dos amantes do mundo e os próprios brados do coração, pela satisfação dos desejos, são impotentes para influenciar. Temos assinalado os exemplos do poder
mantenedor dos firmes princípios religiosos, nem o temor da morte poderia fazer o desfalecido Davi beber da água de Belém, para cuja obtenção homens valentes haviam arriscado suas vidas. A boca aberta da cova dos leões não foi capaz de impedir Daniel de suas orações diárias, nem o forno ardente de induzir Sadraque e seus companheiros a se prostrarem diante do ídolo que Nabucodonosor erguera. Os jovens que têm princípios firmes esquivar-se-ão ao prazer, desafiarão a dor e suportarão até a cova dos leões e o terrível forno ardente, de preferência a serem achados infiéis a Deus. Olha que profundo isso aqui. Seja escrito na consciência como o faria um ponteiro de ferro sobre a rocha, que o verdadeiro êxito, seja nesta vida, seja na futura, só pode ser assegurado pela fidelidade aos princípios eternos da justiça. Agora, esse texto é da Meditação Matinal de 1956, página 215. Que texto solene, profundo, descrevendo, comparando a coragem, a fé destes valentes de Davi com a coragem, a fé de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, diante das duras provações que enfrentaram para negar a fé, mas resistiram. Que exemplo para nós, que incentivo este capítulo traz a cada um de nós. Olha que pensamento, hein? Não faça de Deus uma opção. Ele tem que ser sua prioridade. Esse é o segredo da força e da vitória. Agora, as lições a ser aplicadas em nossas vidas. 2 Samuel 23 revela que Davi, contando com a ajuda de Deus e de homens divinamente capacitados, reconheceu a monarquia israelita divinamente prometida a ele. Apesar dos seus inúmeros pecados, Deus agiu por meio da vida de Davi e Batseba para dar a Israel seu próximo rei, Salomão, e no devido tempo, o Messias. Deus continua atuando por meio da vida de pecadores arrependidos, hoje também. As últimas palavras de Davi foram proféticas e comemorativas. Elas apontavam e apontam a perpetuidade da realeza davídica, a ser realizada no reto governo do Senhor de Davi no reino, cumprindo a aliança régia. Assim, a glória é de Deus, nunca do pecador. O foco da palavra sempre é Deus, jamais o ser humano. Perspectivas desfocadas atrapalham perceber o amor divino na história humana. O texto sagrado apresenta o fracasso humano contrastando ao caráter divino. A ênfase não é na humanidade, mas na divindade. Você percebeu este detalhe? A ênfase não é no homem, é em Deus. A biografia de Davi revela claramente com a conduta de Deus diante das mazelas humanas. A figura do pai na parábola do filho pródigo pode representar Deus recebendo Davi após chafurdar-se, ou seja, após afundar-se nas imundícias deste mundo. Precisamos de ajustes em nossa cosmovisão para não distorcer ou questionar a revelação. Devemos reavivarmos-nos na palavra de Deus. Portanto, as lições práticas extraídas deste capítulo
especialmente em relação aos guerreiros valentes de Davi, são significativas e aplicáveis em nossas vidas diárias. Primeiramente, a lealdade demonstrada por estes valentes de Davi nos ensina sobre a importância de cultivar relacionamentos sólidos e de ser amigo leal. Em um mundo onde a lealdade pode ser frequentemente testada, devemos nos esforçar para ser pessoas em quem os outros possam confiar, apoiando nossos amigos e familiares em tempos de necessidade. Além disso, a coragem dos guerreiros valentes nos inspira a enfrentar desafios com bravura e determinação. Cada um deles mostrou que, mesmo em situações adversas, é possível se levantar e lutar pelo que é certo. Isso nos encoraja a não desistir diante das dificuldades e a agir com coragem em nossas próprias batalhas. Seja na vida pessoal, profissional ou espiritual. A história dos valentes também destaca a importância do trabalho em equipe. Davi não teria alcançado suas vitórias sem o apoio de seus guerreiros. Davi galgou fases em sua vida que o ensinaram a reconhecer a sua completa dependência de Deus. Os valentes de Davi conseguiam as vitórias porque o Senhor efetuava grande livramento por eles, e por meio destes homens o Senhor apontava ao plano da salvação em Cristo Jesus, que estabeleceu com os fiéis, os valentes de todos os tempos, comigo e com você, uma aliança eterna. Confiemos então nestas promessas, em tudo bem definida e segura, conforme o verso 5. Vigiemos e oremos. Amém? Olha que capítulo fantástico! E olha o pensamento para o nosso dia. Quanto maior for a dificuldade para alcançar a vitória, mais forte será o apoio de Deus. Amém. Que assim seja na minha vida e na sua vida, amigo irmão, amiga irmã, estudante da Palavra de Deus. Que eu e você possamos, em nossas batalhas, hoje, em nossas provações, enfrentar com coragem, com confiança, com humildade e submissão, assim como Davi e os seus valentes. Que Deus nos ajude para isso. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos traz neste momento e pedimos, Senhor, imploramos que o Senhor esteja ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo e nos dando vitórias. Ajude-nos, Senhor, diante de cada conflito, de cada provação, pois sabemos, reconhecemos que estamos diariamente diante de uma guerra contra o pecado, uma guerra contra o mal e todo tipo de opressão. Queira, Senhor, nos libertar e nos tornar também instrumentos valentes em suas mãos para ajudar aqueles que precisam. Fica conosco, nos perdoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi muito bom aprender juntos em mais um capítulo da Palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, que está faltando, inscreva-se para que você possa ser mais um membro de nossa família, a nossa família da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Um grande abraço e até nosso próximo estudo. Tchau, tchau.